O cemitério despertava sempre a mesma sensação em Lívia Monteiro. Não importava quantas vezes atravessasse aqueles portões altos e silenciosos. Havia algo ali que a fazia sentir-se menor do que o mundo que construíra fora dali. As alamedas de pedra clara se estendiam em linhas ordenadas, como se até a morte precisasse obedecer a uma lógica previsível. Ainda assim, o que Lívia sentia nunca fora previsível. Ela caminhava devagar, sustentando uma postura firme, quase impecável. O corpo seguia ereto, o passo controlado, o olhar atento ao caminho à frente. Para qualquer observador casual, Lívia parecia apenas uma mulher elegante cumprindo um ritual discreto. Ninguém veria o aperto constante no peito, nem o esforço silencioso para manter a respiração estável. Desde a morte do filho, sua vida se tornara um exercício contínuo de controle. Tudo precisava estar em ordem. Compromissos bem definidos, decisões racionais, emoções contidas. O luto não fora ignorado, mas cuidadosamente encaixado em um espaço seguro, onde não pudesse transbordar e comprometer tudo o que ela acreditava ter construído. Ela raramente vinha ao túmulo, não por indiferença, mas por autopreservação. Estar ali significava abrir fissuras internas que exigiam tempo para serem novamente seladas. Ao avistar a lápide do filho, Lívia sentiu o coração desacelerar. Havia flores simples dispostas diante da pedra. Não eram dela. Isso foi a primeira coisa que chamou sua atenção. Ela diminuiu ainda mais o passo. Foi então que percebeu que não estava sozinha. Uma mulher estava parada diante do túmulo, segurando a mão de uma criança pequena. A cena pareceu deslocada no tempo, como se não pertencesse àquele momento específico. Lívia sentiu um impulso imediato de recuar, de dar meia volta e fingir que não vira nada. Aquele espaço sempre fora seu refúgio silencioso, um território onde não precisava dividir a dor com estranhos. Mas algo a manteve ali. Ela observou com atenção. A mulher não demonstrava desespero nem fazia gestos exagerados. Sua postura era contida, respeitosa. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma espécie de serenidade cansada. A criança, ao lado, permanecia quieta, segurando a mão da mãe com firmeza, como se aquele gesto fosse sua âncora naquele ambiente desconhecido. Lívia sentiu o peito se contrair de forma inesperada. A criança não brincava, não falava alto, não se afastava. Apenas observava. Seus olhos percorriam a lápide, as letras gravadas, os símbolos discretos, como se tentasse compreender algo maior do que ela mesma. Aquela quietude provocou em Lívia uma sensação estranha, quase incômoda. Ela parou a alguns metros de distância. Pensou em esperar que fossem embora. Pensou em se afastar, pensou em exigir explicações. Todas as possibilidades passaram por sua mente em poucos segundos, mas nenhuma parecia adequada. Havia algo naquela cena que pedia silêncio. A mulher finalmente percebeu sua presença. Virou-se com um movimento cuidadoso, como quem teme quebrar algo frágil. Seus olhos encontraram os de Lívia, e por um instante nenhuma das duas disse nada. Não houve surpresa exagerada, tampouco hostilidade. Apenas um reconhecimento imediato de que aquela mulher de postura firme e olhar atento tinha um vínculo direto com aquele lugar. A mulher inclinou levemente a cabeça. "Desculpe", disse, com a voz baixa, quase contida demais. "Nós já estamos indo." Lívia notou o cuidado na escolha das palavras. Não era um pedido de desculpas vazio. Era um gesto de respeito. A criança olhou para Lívia naquele instante. O olhar foi breve, mas suficiente para provocar um impacto profundo. Não havia medo, nem curiosidade excessiva. Apenas uma atenção silenciosa, quase reflexiva. Aqueles olhos pequenos pareciam carregar perguntas que não sabiam formular. "Não precisa ir", respondeu Lívia, antes mesmo de refletir sobre a própria decisão. "Este lugar não pertence apenas a mim." A mulher pareceu surpresa.
Seus olhos se arregalaram levemente, como se não esperasse aquela resposta. Eu sei, disse ela, mas também sei quem a senhora é. Lívia franziu o senho, sentindo o corpo se enrijecer de leve. E quem sou eu? Perguntou, mantendo o tom controlado. A mãe dele. As palavras atingiram Lívia com força, não pelo conteúdo, mas pela simplicidade direta. Não havia julgamento, apenas constatação. Aquela mulher não buscava provocar dor, apenas reconhecia um fato. Sim, respondeu Lívia após um breve silêncio. A mulher assentiu. Eu prometi que não ficaria muito tempo. Lívia observou a criança novamente. Algo nela despertava sensações contraditórias. Um aperto no peito, uma lembrança distante, um eco emocional que não encontrava nome. Qual é o seu nome? Perguntou Lívia, olhando diretamente para a mulher. Clara, respondeu após uma breve hesitação. E ela? Clara apertou um pouco mais a mão da criança antes de responder. É minha filha. A palavra reverberou dentro de Lívia de forma desconfortável. Filha. A criança parecia ter poucos anos. Lívia fez um cálculo rápido, tentando estimar a idade. 3, talvez 4 anos. Isso significaria que ela nasceu quando o filho ainda estava vivo. O pensamento surgiu com força, mas Lívia tratou de afastá-lo imediatamente. Não era momento para conclusões precipitadas. Vocês o conheciam? Perguntou com cuidado. Clara respirou fundo antes de responder. De uma forma que a senhora talvez não conheça. O coração de Lívia acelerou. Aquela resposta carregava mais do que parecia. Ela sentiu vontade de pressionar, de exigir explicações, mas algo dentro dela pediu cautela. Aprendera, ao longo da vida, que algumas verdades não se revelavam à força. Meu filho era reservado, disse Lívia. Muito mais do que as pessoas imaginavam. Clara esboçou um sorriso breve, carregado de melancolia. Sim, ele era. A confirmação causou um desconforto imediato. Aquela mulher falava com convicção demais. Não soava como alguém que supunha. Soava como alguém que sabia. O silêncio se instalou novamente entre elas. Contra sua vontade, Lívia foi invadida por um flash do passado. O filho sentado à mesa, desviando o olhar sempre que ela perguntava sobre sua vida pessoal. As respostas vagas, os sorrisos rápidos, a mudança de assunto. Na época, Lívia acreditara que aquilo era apenas independência. Agora, a lembrança ganhava outro peso. Ele era um bom homem, disse Clara, quebrando o silêncio. Mesmo quando achava que não era. Lívia sentiu a garganta se fechar. Você fala como alguém que o conheceu bem. Conheci o suficiente para saber disso, respondeu Clara. A criança puxou levemente a mão da mãe. Clara se abaixou, ficando à altura dela, ajeitando com cuidado o cabelo que insistia em cair sobre o rosto pequeno. Está tudo bem, disse em tom suave. Já vamos. Aquela cena despertou algo inesperado em Lívia. Uma ternura silenciosa, misturada à dor. Havia ali uma naturalidade que ela não experimentava havia muito tempo. Uma maternidade simples, sem formalidades, distante do mundo rígido em que sempre vivera. Vocês podem ficar mais um pouco, disse Lívia, novamente antes de pensar demais. Eu não me importo. Clara hesitou, mas acabou assentindo. Obrigada. As três permaneceram ali em silêncio. Lívia percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia a urgência de ir embora. A presença daquela mulher e daquela criança não diminuía sua dor, mas a transformava em algo diferente, mais complexo, menos solitário. Ela observou a criança com atenção renovada. Havia nela pequenos gestos que lhe causavam estranheza. A forma como inclinava a cabeça ao ouvir sons distantes, o jeito atento de observar detalhes. Algo naquilo despertava memórias adormecidas. Outro flash surgiu. O filho, ainda adolescente, sentado no chão da sala, concentrado em algo pequeno demais para chamar a atenção dos adultos. O mesmo olhar atento, a mesma quietude reflexiva. Lívia sentiu o coração apertar. Ela é muito tranquila, comentou quase para si mesma. Clara sorriu de leve.
Sempre foi. O silêncio voltou a se impor. Mas agora não era desconfortável. Era carregado de significados não ditos. Após alguns minutos, Clara se levantou e olhou diretamente para Lívia. Eu não pretendia encontrá-la hoje, disse. Mas talvez nada aqui seja por acaso. Lívia sustentou o olhar. Talvez não. Clara fez um gesto discreto de despedida e começou a se afastar com a criança. Lívia observou enquanto as duas caminhavam entre os túmulos, diminuindo de tamanho até desaparecerem entre as fileiras silenciosas. Sozinha novamente, Lívia percebeu que estava segurando a respiração. Ela se aproximou da lápide do filho e passou os dedos pela pedra fria. Aquele gesto, repetido tantas vezes, parecia diferente agora. Não havia apenas dor, havia perguntas, muitas perguntas. Quem era aquela mulher? Qual era a real ligação dela com seu filho? E, acima de tudo, por que aquela criança despertava nela sensações tão profundas? Lívia fechou os olhos por um instante. Sentiu o vento leve tocar seu rosto como um sussurro distante. Pela primeira vez, desde a morte do filho, algo havia mudado. Ela sabia, com uma certeza inquietante, que aquele encontro não fora o último. E ainda que não estivesse pronta para admitir, parte dela compreendia que algumas verdades exigem coragem para serem encaradas, mesmo quando ameaçam transformar tudo o que acreditamos ser sólido. Lívia Monteiro passou o restante do dia com a sensação incômoda de que algo dentro dela havia sido deslocado do lugar. Tentou retomar a rotina, mergulhar em compromissos, responder mensagens, participar de reuniões que exigiam sua presença firme e objetiva. Ainda assim, em cada intervalo de silêncio, a imagem da mulher e da criança surgia com nitidez desconcertante. Não era apenas curiosidade. Era algo mais profundo, quase instintivo. Naquela noite, ao chegar em casa, Lívia percorreu os corredores amplos com passos lentos. A residência sempre fora organizada para transmitir ordem e estabilidade. Cada objeto parecia ocupar exatamente o espaço que lhe cabia. Ainda assim, o ambiente parecia diferente, como se o silêncio estivesse mais pesado do que de costume. Ela deixou a bolsa sobre a mesa da entrada e parou por alguns segundos, observando o próprio reflexo em uma superfície polida. O rosto estava sereno, mas os olhos denunciavam inquietação. Lívia conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que surgia sempre que algo ameaçava romper o controle que ela se esforçava para manter. Sentou-se no sofá e fechou os olhos por um instante. A criança voltou à sua mente. O olhar atento, a tranquilidade incomum, o jeito silencioso de observar tudo ao redor. Havia ali algo que não se explicava apenas por coincidência. Lívia tentou afastar o pensamento, mas ele insistia. Ela se levantou e caminhou até um armário discreto, quase escondido. Ali guardava poucos objetos pessoais do filho. Não eram muitos. Ela nunca suportara manter lembranças espalhadas pela casa. Preferia preservar a memória em um espaço controlado, longe do cotidiano. Abriu a porta com cuidado. Havia algumas fotografias, um relógio antigo, poucos papéis que ele nunca se preocupara em descartar. Lívia pegou uma das fotos e sentou-se novamente. A imagem mostrava o filho em um momento simples, sorrindo de forma contida, como sempre fazia. O sorriso nunca fora expansivo, mas havia nele uma sinceridade que ela só reconhecia agora. Você escondia tanto de mim, murmurou quase sem perceber. A lembrança do cemitério voltou com força. Clara, a forma como pronunciara cada palavra, a convicção tranquila. Aquilo não era ensaiado, não era oportunismo. Clara não parecia buscar nada além de respeito, e isso era talvez o que mais incomodava. Nos dias seguintes, Lívia se viu voltando ao cemitério mais cedo do que pretendia. Não planejou o horário, nem admitiu para si mesma a real motivação. Apenas sentiu que precisava estar ali novamente. Ao atravessar os portões, o coração acelerou de leve.
Seus olhos percorreram o local com atenção, como se procurassem algo específico, ainda que ela não quisesse admitir. E então as viu. Clara estava sentada em um banco próximo, com a criança ao seu lado. Conversavam em tom baixo. A menina parecia mostrar algo com as mãos, enquanto Clara escutava com atenção genuína. A cena provocou em Lívia uma sensação inesperada de alívio, misturada à tensão. Ela se aproximou devagar. Clara levantou o olhar e, ao reconhecer Lívia, pareceu surpresa, mas não desconfortável. Apenas assentiu em um cumprimento discreto. "Olá", disse Lívia com um tom mais suave do que pretendia. "Olá", respondeu Clara. "Não esperava encontrá-la novamente." "Nem eu", admitiu Lívia. A criança observou Lívia por alguns segundos antes de desviar o olhar. Não havia estranhamento, apenas curiosidade tranquila. "Posso me sentar?", perguntou Lívia. "Claro." Lívia sentou-se no banco, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns instantes, nenhuma das duas falou. O silêncio daquela vez não parecia pesado. Era quase necessário. "Você vem aqui com frequência", comentou Lívia finalmente. Clara assentiu. "Sempre que posso. Imagino que não seja fácil." "Não é", respondeu Clara. "Mas algumas ausências pedem presença." A frase ficou suspensa no ar. Lívia sentiu o impacto daquelas palavras mais do que gostaria. Havia nelas uma maturidade que não soava forçada. "Meu filho não falava muito sobre a própria vida", disse Lívia após um momento. "Sempre achei que soubesse tudo o que precisava saber." Clara olhou para frente, evitando o contato visual direto. Ele tinha medo de decepcionar. A afirmação fez Lívia se enrijecer levemente. "Decepcionar quem?" Clara respirou fundo. "A senhora." Lívia sentiu um aperto imediato no peito. A resposta era simples demais para ser ignorada. "Ele nunca me disse isso." "Eu sei", respondeu Clara. Ele acreditava que algumas coisas precisavam ser resolvidas em silêncio. Lívia fechou os olhos por um breve instante. Um flash antigo surgiu com força. O filho em pé na porta do escritório, querendo falar algo, mas desistindo no último momento. O sorriso contido, o pedido para conversar depois. Depois que nunca chegara. "Você fala como se o conhecesse muito bem", disse Lívia em tom controlado. "Eu o conheci em partes, que talvez a senhora nunca tenha visto", respondeu Clara com cuidado. A criança balançava levemente as pernas, distraída, observando o movimento das folhas próximas. Lívia percebeu novamente o jeito atento, silencioso. "Ela se parece muito com você", comentou Lívia sem pensar demais. Clara sorriu de leve. "Dizem isso." Houve um breve silêncio. "Posso perguntar algo?", disse Lívia. "Pode." "Por que decidiu vir justamente ao túmulo dele?" Clara hesitou antes de responder. Porque ele fazia questão de ser lembrado como alguém real, não apenas como um nome ou uma ausência. As palavras tocaram Lívia de forma profunda. Ela sempre se esforçara para preservar a imagem do filho, mas talvez tivesse esquecido de preservar a essência. "Ele falava de você?", perguntou Clara em seguida. Lívia assentiu. "A maneira dele, sempre com respeito." "Ele a admirava", disse Clara. Mais do que conseguia demonstrar. Aquela afirmação trouxe um misto de conforto e dor. Lívia percebeu que, pela primeira vez, estava ouvindo sobre o filho por outra perspectiva. Uma versão que não fora filtrada por expectativas ou papéis sociais. "Ele era um homem dividido", continuou Clara, "entre o que sentia e o que achava que precisava ser." A frase ecoou dentro de Lívia. "E você?", perguntou ela quase sem perceber. "Quem é você nessa história?" Clara olhou para a criança antes de responder. "Alguém que escolheu não se esconder." Lívia sentiu um desconforto imediato. Aquela resposta sugeria mais do que dizia. "Você não me deve explicações", disse Lívia após um momento. "Mas confesso que tenho perguntas." Clara assentiu. "Eu sei. E talvez seja hora de algumas respostas, mas não todas de uma vez." Lívia respeitou o limite. Pela primeira vez,
Percebeu que aquela mulher não estava ali para pedir nada. Não havia pedidos implícitos, nem expectativas claras. Isso tornava tudo ainda mais difícil. "Posso fazer algo por vocês?" perguntou Lívia, surpreendendo-se com a própria pergunta. Clara olhou para ela com atenção. "Não agora." A resposta foi firme, mas gentil. "Apenas saber que a senhora está disposta a ouvir já é mais do que eu esperava." A criança levantou-se do banco e caminhou alguns passos à frente, observando um pequeno objeto no chão. Lívia acompanhou o movimento com o olhar. "Ela gosta de observar detalhes", comentou Lívia. "Sempre gostou", respondeu Clara. "Diz que assim o mundo fica menos assustador." A frase tocou Lívia de forma inesperada. "Quantos anos ela tem?" perguntou. Clara hesitou por um instante. Idade suficiente para fazer perguntas difíceis. Lívia percebeu a escolha cuidadosa das palavras. Nada era dito por acaso. "Eu não sei onde isso vai dar", disse Lívia com honestidade, "mas sinto que preciso entender." Clara assentiu. "Entender exige tempo." "E coragem", completou Lívia. Clara sorriu de leve. "Sim." Após alguns minutos, Clara chamou a criança, que voltou prontamente para seu lado. As duas se levantaram. "Vamos embora por hoje", disse Clara. "Posso vê-las novamente?" perguntou Lívia, antes que pudesse se conter. Clara olhou para ela com atenção renovada. "Acho que isso já está acontecendo." As duas se despediram com um gesto discreto. Lívia observou enquanto se afastavam, sentindo algo diferente se formar dentro de si. Não era apenas curiosidade, era uma necessidade crescente de encarar aquilo que evitara por tanto tempo. Sozinha novamente, Lívia caminhou até o túmulo do filho. Ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Pela primeira vez, não sentiu apenas ausência. Sentiu presença. Ela compreendeu, ainda que de forma incipiente, que seu filho não fora apenas o que ela conhecera. Havia camadas, escolhas, silêncios que agora começavam a se revelar. E, gostasse ou não, aqueles ecos do passado haviam despertado e não pretendiam se calar tão cedo. Lívia Monteiro acordou naquela manhã com a sensação incômoda de que havia sonhado com algo importante e esquecera os detalhes. O quarto estava silencioso, banhado por uma luz suave que entrava pelas janelas altas. Mas dentro dela havia um ruído constante, como um pensamento que se recusava a se aquietar. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, olhando para o teto, tentando organizar as ideias. As imagens do cemitério voltaram com clareza perturbadora. Clara, a criança, as palavras cuidadosamente escolhidas. Nada fora dito de forma direta, e ainda assim tudo parecia gritar verdades que Lívia evitara ouvir por tempo demais. Levantou-se devagar, seguindo a rotina quase automática. Tomou café sem sentir o gosto, folheou documentos sem realmente lê-los. Em cada pausa, a mesma pergunta retornava, insistente. O que exatamente seu filho havia escondido dela? Lívia sempre acreditara que conhecia o próprio filho melhor do que qualquer outra pessoa. Criara-o sozinha após a perda precoce do pai, moldando sua vida com disciplina, proteção e expectativas claras. Sempre fizera o que julgava ser o melhor. Pelo menos era isso que repetia para si mesma. Ainda assim, as lembranças começaram a se reorganizar sob uma nova luz. Pequenos atrasos que nunca foram explicados, mudanças sutis de comportamento, o cuidado excessivo ao falar de certos assuntos. Na época, Lívia interpretara tudo como fases naturais da vida adulta. Agora, aquelas mesmas lembranças se alinhavam de outra forma. Ela decidiu que precisava de respostas, não todas, talvez, mas algumas. Naquela tarde, voltou ao cemitério sem planejar demais. Não avisou ninguém, não ajustou compromissos, apenas foi. Ao atravessar os portões, sentiu o coração acelerar, como se o lugar já não fosse apenas um espaço de luto, mas um ponto de transição. Clara estava lá novamente, dessa vez
em pé, próxima ao túmulo. A criança estava sentada no chão, concentrada em algo invisível para quem passasse apressado. A tranquilidade daquela cena contrastava com o turbilhão interno de Lívia. Ela se aproximou. "Você parece saber quando eu venho", disse Lívia em tom contido. Clara levantou o olhar e sustentou o contato visual por alguns segundos antes de responder. "Talvez a senhora esteja vindo mais do que imagina." Lívia assentiu, reconhecendo a verdade implícita. "Precisamos conversar", disse, sem rodeios. Clara respirou fundo. "Eu sei." As duas se afastaram alguns passos, sentando-se em um banco mais distante. A criança permaneceu próxima, mas ocupada demais para interferir. Por alguns segundos, Lívia não disse nada. O silêncio parecia necessário para que encontrasse as palavras certas. "Você disse que conheceu meu filho de uma forma que eu talvez não conheça", começou Lívia. "Eu preciso entender o que isso significa." Clara manteve a postura calma, mas seus olhos revelaram cautela. "Entender nem sempre traz alívio", respondeu. "Às vezes, traz responsabilidade." "Eu já carrego muitas", disse Lívia. "Mas não posso continuar ignorando isso." Clara assentiu lentamente. "Ele era um homem dividido", disse ela. "Oti, entre o desejo de viver a própria verdade e o medo de perder o pouco equilíbrio que tinha." Lívia sentiu um aperto no peito. "Que verdade?" Clara hesitou. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi carregado de decisões. "Ele me contou mais de uma vez que tinha medo de confrontá-la", disse finalmente. "Não por falta de amor, mas por excesso dele." A frase atingiu Lívia de forma profunda. "Eu nunca quis que ele tivesse medo de mim." "Eu sei", respondeu Clara. "Mas às vezes as expectativas machucam mesmo quando não são ditas em voz alta." Lívia fechou os olhos por um instante. Um flash veio com força. O filho ainda jovem sentado à mesa, tentando explicar uma escolha profissional diferente da que ela idealizara. O silêncio pesado que se seguiu. O olhar dele buscando aprovação. Ela nunca dissera não diretamente, mas também nunca dissera sim. "Você está dizendo que eu o impedi de viver?" perguntou Lívia, com a voz firme, ainda que carregada de emoção. "Não", respondeu Clara com cuidado. "Estou dizendo que ele acreditava que precisava escolher entre ser quem era e ser quem a senhora esperava." A distinção fez Lívia prender a respiração. A criança se aproximou lentamente, sentando-se próxima às duas. Lívia percebeu o gesto, mas não se incomodou. Havia algo reconfortante naquela presença silenciosa. "Ela se parece muito com ele", disse Lívia, quase sem perceber. Clara abaixou o olhar. Sim. O silêncio que se seguiu foi mais denso do que os anteriores. "Há algo que eu precise saber?" perguntou Lívia finalmente. "De algo que você esteja evitando dizer?" Clara respirou fundo. Suas mãos se entrelaçaram no colo, um gesto contido, mas revelador. "Há verdades que não pertencem apenas a mim", disse, "e que mudam tudo quando são ditas." "Eu posso lidar com isso", respondeu Lívia, ainda que não tivesse certeza. Clara ergueu o olhar. Ele sempre duvidou disso. As palavras atingiram Lívia com força silenciosa. "O que você quer dizer?" Clara olhou para a criança antes de responder. "Quero dizer que ele tinha medo de que, ao dizer tudo, perdesse o último vínculo seguro que tinha." Lívia sentiu uma pressão no peito. Não era acusação, era constatação. "Você está falando de vocês dois?" perguntou. "Estou falando de nós três", respondeu Clara. O mundo de Lívia pareceu desacelerar. Ela sentiu o corpo reagir antes da mente. O coração acelerou, a respiração ficou mais curta, mas ela manteve a postura. Anos de controle emocional a ajudaram a não demonstrar o impacto imediato. "Seja clara", disse com a voz firme. Clara fechou os olhos por um breve instante, como quem se prepara para atravessar um limite invisível.
Ele era o pai dela. A frase não foi dita com dramatização. Não houve pausa exagerada. Apenas foi dita. Lívia sentiu como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. Não houve choque imediato, nem lágrimas. Houve silêncio. Ela olhou para a criança, o rosto tranquilo, o olhar atento, gestos familiares demais para serem ignorados. Fragmentos do passado se alinharam de forma dolorosamente clara. O comportamento reservado, as ausências, o cuidado excessivo com segredos. Mas você tem certeza? Perguntou Lívia, mais por necessidade do que por dúvida real. Tenho, respondeu Clara. Ele sabia desde o início. Lívia sentiu o peso daquela verdade se instalar lentamente. Não era apenas a revelação em si, mas tudo o que ela significava. Uma vida paralela, um papel que ela desconhecera por completo. Por que ele não me contou? Perguntou com a voz mais baixa. Clara respondeu sem hesitar. Porque tinha medo de perdê-la. A resposta foi simples e devastadora. A criança olhava agora para Lívia com atenção renovada. Não havia expectativa em seu olhar, apenas presença. Ela sabe? Perguntou Lívia. Sabe que o pai morreu, respondeu Clara. Sabe que ele era alguém importante. Não sabe quem a senhora é. Lívia assentiu lentamente. Sentia-se dividida entre uma dor profunda e algo inesperado que surgia por baixo dela. Você veio aqui por causa disso? Perguntou. Vim para que ela conhecesse onde ele descansa, respondeu Clara. E para que não crescesse acreditando que foi esquecida. As palavras tocaram Lívia de forma intensa. Eu nunca esqueceria meu filho, disse com firmeza. Eu sei, respondeu Clara. Mas esquecer uma parte da vida dele também é uma forma de apagamento. Lívia fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, percebeu que algo havia mudado dentro dela. Não havia negação, apenas aceitação dolorosa. Eu preciso de tempo, disse. Eu entendo, respondeu Clara. Mas não posso fingir que isso não existe, completou Lívia. A criança se aproximou um pouco mais, sentando-se ao lado de Lívia no banco. O gesto foi simples, espontâneo. Lívia sentiu o coração apertar novamente. Qual é o nome dela? Perguntou. Clara hesitou por um instante. Eu preferia que ela mesma lhe dissesse, quando fosse o momento certo. Lívia assentiu, respeitando o limite. Você não me deve nada, disse Lívia, mas eu devo a ela entender quem eu sou agora. Clara sustentou o olhar de Lívia por alguns segundos. Ele sempre acreditou que a senhora faria a escolha certa se soubesse a verdade. E você acredita nisso? Perguntou Lívia. Clara respondeu com sinceridade. Estou começando a acreditar. O silêncio voltou a se instalar, mas agora era diferente. Não era mais feito de mistérios, e sim de consequências. Lívia olhou para o túmulo do filho. Pela primeira vez, não sentiu apenas luto. Sentiu responsabilidade. Ela compreendeu, com clareza desconcertante, que aquela verdade não mudava apenas o passado, mudava o futuro, e gostasse ou não, ela agora fazia parte da vida daquela criança. Verdades não dormem, apenas esperam o momento certo para despertar. Lívia Monteiro deixou o cemitério com passos mais lentos do que de costume. Não era cansaço físico. Era o peso de uma verdade que se instalara em seu peito sem pedir permissão. O mundo ao redor seguia como sempre. Pessoas caminhando, carros passando, compromissos sendo cumpridos. Dentro dela, porém, tudo parecia suspenso em um estado de atenção permanente. Ela entrou no carro e permaneceu ali por alguns minutos, com as mãos apoiadas no volante, o olhar fixo à frente. A revelação não viera acompanhada de lágrimas ou explosões emocionais. Viera com silêncio, um silêncio que exigia decisões. Lívia sempre acreditara que controle era sinônimo de força. Construíra sua trajetória dessa forma, assumindo responsabilidades cedo demais, fazendo escolhas difíceis sem demonstrar hesitação. Agora, pela primeira vez, sentia que nenhuma decisão seria simples.
Ao chegar em casa, percorreu os corredores amplos, como se estivesse entrando em um lugar desconhecido. As paredes carregavam conquistas, reconhecimentos, imagens de uma vida cuidadosamente construída. Ainda assim, tudo parecia distante, quase irrelevante diante da nova realidade que se impunha. Ela entrou no escritório e fechou a porta com cuidado. Sentou-se à mesa, mas não ligou o computador. Em vez disso, abriu uma gaveta antiga e retirou um caderno que raramente tocava. Não era um diário, mas um espaço onde, em momentos raros, permitia-se escrever sem filtros. Ficou alguns minutos olhando para a página em branco. Por fim, escreveu apenas uma frase: "Eu não sou quem pensei que fosse." Fechou o caderno. O rosto da criança surgiu novamente em sua mente. O olhar tranquilo, o gesto espontâneo ao sentar-se ao seu lado no banco. Não houve cobrança naquele gesto, apenas uma aproximação natural, como se o vínculo existisse antes mesmo de ser reconhecido. Lívia se levantou e caminhou até a janela. Observou o mundo lá fora, sentindo uma mistura de culpa e algo inesperado que surgia timidamente. Não era alegria, era possibilidade. Nos dias seguintes, ela se manteve distante de compromissos públicos sempre que possível. Delegou decisões, adiou encontros, criou espaço para pensar. Aquilo não passara despercebido por sua equipe, mas ninguém ousou questioná-la diretamente. Ela precisava de clareza. Voltou ao cemitério algumas vezes, mas nem sempre encontrou Clara e a criança. Em cada visita solitária, tentava reorganizar as memórias do filho à luz daquela nova verdade. Ele fora pai. Um papel que ela jamais imaginara. Um papel que mudava tudo. Lívia lembrava-se agora de pequenos gestos que antes não faziam sentido. O cuidado excessivo ao falar de futuro. A preocupação constante com estabilidade. O medo de errar. Ele não pensava apenas em si. Pensava em alguém mais. Certa tarde, encontrou Clara novamente. Desta vez, sem a criança. A ausência foi percebida imediatamente. Ela ficou em casa, explicou Clara, antes mesmo que Lívia perguntasse. Achei melhor conversarmos sem distrações. Lívia assentiu. Havia algo solene naquele encontro. Tenho pensado muito, disse Lívia, após alguns instantes. Não apenas no que descobri, mas no que fiz sem saber. Clara manteve o olhar atento sem interromper. Passei a vida inteira acreditando que proteger era controlar, continuou Lívia. Agora vejo que talvez eu tenha protegido demais, do jeito errado. Clara respirou fundo. Ele nunca falou de ressentimento, disse. Falava de medo, de não ser suficiente. As palavras atravessaram Lívia como um corte silencioso. E agora? Perguntou ela. O que você espera de mim? Clara respondeu com calma. Não espero nada, apenas que a senhora decida quem quer ser a partir de agora. A resposta era simples, mas carregava um peso enorme. Eu não sei se estou pronta, admitiu Lívia. Ninguém nunca está, respondeu Clara. Mas isso não muda o fato de que ela existe. Lívia assentiu lentamente. Eu sei. O silêncio se instalou entre as duas. Não era desconfortável. Era reflexivo. Você confia em mim? Perguntou Lívia com honestidade. Clara hesitou antes de responder. Eu confio que a senhora está tentando. Lívia aceitou aquela resposta como o que ela era. Um começo. Naquela noite, Lívia quase não dormiu. Pensava nas implicações de tudo aquilo, na imagem pública que construíra, na vida privada que desconhecera. Na criança que, sem pedir nada, se tornara parte de sua história. O medo surgiu de forma clara, medo de errar novamente, medo de não ser suficiente, medo de ferir, mas pela primeira vez em muito tempo, o medo não a paralisou. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Não seria precipitada, não faria promessas vazias, mas também não se esconderia atrás do silêncio. Entrou em contato com Clara e pediu para vê-la novamente, dessa vez com a criança. Clara aceitou sem questionar. O encontro aconteceu em um local simples, neutro.
Lívia chegou alguns minutos antes. Sentou-se e aguardou, sentindo o coração bater mais rápido do que gostaria. Quando Clara entrou com a criança, Lívia se levantou instintivamente. A menina a reconheceu e, para surpresa de Lívia, esboçou um sorriso discreto. Aquilo foi suficiente para quebrar algo dentro dela. «Olá!» disse Lívia, abaixando-se levemente para ficar mais próxima da altura da criança. A menina a observou por alguns segundos. «Você estava lá», disse em tom tranquilo. «Eu estava», respondeu Lívia. «Às vezes vou lá para lembrar». A criança assentiu, como se entendesse perfeitamente. Sentaram-se. A conversa fluiu de forma contida, mas natural. Lívia não fez perguntas invasivas. Falou pouco, ouviu mais. Observou os gestos, os silêncios, as pequenas reações. Em determinado momento, a criança se levantou para observar algo próximo. Clara e Lívia ficaram sozinhas à mesa por alguns instantes. Quando a criança voltou, trouxe algo pequeno nas mãos e mostrou para Lívia com entusiasmo contido. Lívia inclinou-se para observar, interessada de verdade. «Como é mesmo seu nome?» perguntou Lívia com gentileza. A criança olhou para a mãe como se pedisse permissão silenciosa. Clara assentiu de leve. «Sofia», respondeu a menina em voz baixa, mas clara. «Ah, Sofia», repetiu Lívia, sentindo o peso daquele nome. «É bonito». A menina sorriu timidamente e voltou sua atenção para o objeto em suas mãos. «Eu não sei que papel terei na vida dela», disse Lívia. «Não quero ocupar um espaço que não me cabe». Clara respondeu com serenidade. «O espaço se constrói com tempo e respeito». Lívia assentiu. «Quero estar presente», disse, de forma honesta, sem impor. Clara sustentou o olhar por alguns segundos. «Isso já é mais do que eu esperava». Quando a criança voltou, trouxe algo pequeno nas mãos e mostrou para Lívia com entusiasmo contido. Lívia inclinou-se para observar, interessada de verdade. Aquele gesto simples, quase banal, teve um impacto profundo. Ela sentiu, pela primeira vez, que não precisava decidir tudo naquele momento. Apenas estar ali já era uma escolha. Ao se despedirem, a criança segurou a mão de Lívia por um breve instante. O toque foi leve, mas suficiente para deixar uma marca invisível. Lívia observou enquanto Clara e a menina se afastavam. Não sentiu urgência, nem medo imediato. Sentiu responsabilidade. Uma responsabilidade diferente de todas que já carregara. Nos dias seguintes, Lívia começou a reorganizar prioridades. Não anunciou nada. Não explicou nada. Apenas ajustou a própria vida para criar espaço. Não para controlar, mas para acolher. Ela sabia que aquela escolha teria consequências. Pessoas questionariam, rumores surgiriam, julgamentos seriam feitos. Mas, pela primeira vez, a opinião externa não parecia mais determinante. Ela escolhera não se esconder. Na última visita ao cemitério naquela semana, Lívia permaneceu em silêncio diante do túmulo do filho. Não pediu desculpas em voz alta, não fez promessas. Apenas ficou ali, presente. Ela compreendeu, com clareza definitiva, que amar também exige aceitar o que não se pode mudar e agir diante do que ainda pode ser construído. O peso da escolha não diminuíra. Mas agora ele vinha acompanhado de algo novo. Direção. Lívia Monteiro sempre acreditara que o tempo era uma força organizadora. Não no sentido romântico, mas prático. Para ela, o tempo servia para colocar cada coisa em seu devido lugar, para suavizar excessos, para tornar suportável aquilo que não podia ser mudado. Durante muitos anos, essa crença fora suficiente para mantê-la de pé. Agora, começava a entender que o tempo não organiza tudo. Algumas coisas permanecem desalinhadas de propósito, como se exigissem uma nova forma de olhar. Os dias seguintes à revelação passaram com uma cadência diferente. Não houve ruptura visível, nem grandes gestos externos. A mudança aconteceu de dentro para fora, silenciosa, mas profunda.
Lívia continuou cumprindo compromissos, tomando decisões, sustentando a imagem pública que construíra ao longo de uma vida inteira. Ainda assim, havia algo novo em sua postura, uma atenção mais cuidadosa, uma escuta mais presente. Ela já não preenchia todos os espaços com controle. Criava pausas, e nessas pausas pensava. Pensava no filho, não apenas como alguém que partira cedo demais, mas como alguém que vivera mais do que ela conhecera. Um homem que amara, escolhera, protegera em silêncio. Um homem que fora pai. Essa palavra ainda ecoava dentro dela de forma estranha. Pai. Um papel que ela jamais associara ao filho e que agora se tornava impossível de ignorar. Não havia raiva nessa descoberta. Havia tristeza tardia, uma sensação incômoda de ter chegado depois demais a uma parte essencial da vida dele. Ainda assim, Lívia compreendia que o arrependimento estéril não serviria de nada. O que importava agora era o que vinha depois. Clara manteve contato constante, mas sempre respeitoso. Nunca invadiu, nunca cobrou. Havia entre elas uma compreensão silenciosa de que aquela aproximação não poderia ser apressada. Ambas sabiam que o vínculo que se formava não se sustentaria por imposição, mas por escolha contínua. A criança, por sua vez, parecia compreender o ritmo melhor do que qualquer adulto. Aproximava-se de Lívia com naturalidade, sem exigir definições. Às vezes falava, às vezes apenas observava. Havia nela uma serenidade que não vinha da ausência de dor, mas da forma como aprendera a conviver com ela. Em um dos encontros, sentaram-se em um espaço aberto, simples, longe de formalidades. Lívia observava a criança enquanto ela explorava o ambiente com curiosidade contida. Não corria sem propósito, parava, observava, tocava pequenos detalhes. Ela sempre foi assim, comentou Clara, em tom baixo. Atenta. Lívia assentiu. Meu filho também era, respondeu, percebendo naquele instante o quanto aquela semelhança já não lhe causava estranhamento, mas familiaridade. A criança voltou-se para elas com algo pequeno nas mãos, algo insignificante aos olhos de quem passasse apressado. Mostrou para Lívia com um gesto simples, esperando reação. Lívia se abaixou, observou com atenção genuína. É bonito, disse. Obrigada por me mostrar. A criança sorriu de leve, satisfeita, não pelo elogio, mas pelo reconhecimento. Naquele gesto simples, Lívia sentiu algo se reorganizar dentro de si. Pela primeira vez, não se sentia deslocada naquele vínculo. Não tentava ocupar um papel que não lhe cabia, apenas estava ali, e isso era suficiente. Com o passar das semanas, Lívia passou a ajustar a própria vida de forma concreta. Não anunciou decisões, não fez discursos internos grandiosos. Apenas reorganizou horários, reduziu compromissos desnecessários, criou espaços reais para estar presente, não como obrigação, como escolha. Algumas pessoas próximas perceberam a mudança. Comentários surgiram, perguntas veladas foram feitas. Lívia respondeu com cordialidade, mas sem abrir explicações. Pela primeira vez, não sentia necessidade de justificar tudo. Compreendia que nem todas as transformações precisam ser compreendidas por todos. Em uma conversa mais longa com Clara, sentaram-se lado a lado, observando a criança à distância. Eu pensei que ficaria com medo, confessou Lívia, de errar de novo. Clara assentiu lentamente. Eu também tive medo, disse. Medo de expor minha filha a uma rejeição silenciosa. Lívia sentiu o peso daquela palavra. Eu nunca faria isso, respondeu com firmeza. Clara sustentou o olhar por alguns segundos. Eu sei disso agora. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era um silêncio de reconhecimento. Eu não sei exatamente o que sou para ela, continuou Lívia, mas sei que não quero ser alguém ausente. O resto se constrói, respondeu Clara. Com tempo e verdade, Lívia concordou. Naquele mesmo dia,
decidiu levar a criança ao cemitério, não como obrigação, nem como ritual pesado, apenas como parte da história que agora compartilhavam. Caminharam juntas entre os túmulos, em silêncio respeitoso. A criança segurava a mão de Lívia com naturalidade, como se aquele gesto já fizesse parte de sua vida havia muito tempo. Ao chegarem diante da lápide, a criança parou e observou por alguns instantes. Não houve choro, nem perguntas imediatas, apenas presença. "Ele está aqui", disse a criança em tom tranquilo. "Está", respondeu Lívia, "mas também está em você." A criança pensou por alguns segundos. Então ele não foi embora de verdade. Lívia sentiu os olhos marejarem, mas manteve a voz firme. "Não. Algumas pessoas ficam de outras formas, no que a gente aprende com elas, no que escolhemos fazer depois." A criança pareceu satisfeita com a resposta. Naquele momento, Lívia compreendeu algo essencial. Não precisava substituir ninguém. Não precisava reparar tudo. Precisava apenas honrar o que existiu e cuidar do que permanecia. Com o tempo, a presença da criança tornou-se parte natural da vida de Lívia. Não havia rituais grandiosos, apenas encontros simples, conversas breves, silêncios compartilhados. Pequenos gestos que, somados, criavam algo sólido. Em um desses encontros, a criança olhou para Lívia com atenção renovada. "Posso te chamar pelo seu nome?" perguntou. Lívia sorriu. "Claro, gosto de você", disse a criança, com a sinceridade direta que só quem ainda não aprendeu a se proteger demais é capaz de ter. Lívia sentiu o impacto daquela frase de forma intensa. Não respondeu de imediato, apenas segurou a mão da criança por um breve instante, sentindo o peso e a leveza daquele gesto. "Eu também gosto de você", respondeu com honestidade. Não houve promessa, apenas verdade. Naquela noite, sozinha em casa, Lívia abriu novamente o caderno antigo. Folheou as páginas e escreveu mais algumas linhas, sem pressa. "Eu pensei que perder fosse o fim. Agora entendo que perder também pode ser um começo." Fechou o caderno com cuidado. Ela compreendia agora que o amor não se limita ao que foi vivido no tempo certo. Às vezes, ele chega atrasado, mas ainda assim encontra espaço para existir. Na última visita ao cemitério daquele ciclo, Lívia foi sozinha. Caminhou até o túmulo do filho com passos tranquilos. Não levou flores nem discursos. Apenas ficou ali. Não pediu desculpas em voz alta. Não fez promessas impossíveis. Apenas reconheceu em silêncio tudo o que fora, tudo o que não fora e tudo o que agora se transformava. Ao se afastar, sentiu algo diferente. Não era alívio completo, era aceitação. Ela não perdera o filho 2 vezes. Descobrira tarde, mas ainda há tempo, que algumas histórias continuam de formas inesperadas. Que o amor não desaparece com a ausência, apenas muda de lugar. Lívia Monteiro seguiu adiante sem olhar para trás. Não por esquecimento, mas por maturidade. Sabia que carregava consigo tudo o que realmente importava. O que permanece nunca é apenas o passado. É a escolha diária de cuidar do que ficou. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia caminhava adiante não apenas com controle, mas com presença, com coragem, com humanidade, com amor.